Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, para exaltar aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor, o nosso sacerdote, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida para nos salvar. É a Ti que nós exaltamos. Tu és Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, muito obrigado pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai. Oramos, Pai, para que verdadeiramente nós consigamos transmitir esse culto hoje. Que nós consigamos, Pai, transmitir o que está no Seu coração para as pessoas que estão com sede em Te ouvir. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade e muito obrigado pela Tua misericórdia. No nome de Jesus. Aleluia. Louvor, obrigado. Nós pedimos desculpas. É ao vivo. E por ser ao vivo, às vezes foge da nossa, do nosso controle, né? Então não está tão boa nessa noite. Só que tem que ser da igreja, né? Aleluia. Glória a Deus. No Instagram mesmo. Voltou? Eu estou com vocês. Mesmo link ou outro link? Amém, glória a Deus. Amém, amados. Então nós estamos com essa instabilidade da internet, mas vamos persistir aqui. E se não funcionarmos, nós fazemos uma live no Instagram e você vai ser abençoado de qualquer forma. Amém? Nós estamos, eu estava iniciando a minha fala, nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo está enfrentando uma doença, e essa doença realmente ela vem para te tentar roubar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu tenho falado desde o início que existem 3 lugares possíveis diante do que estamos enfrentando. Nós não controlamos aquilo que está acontecendo, nós preferimos não achar o porquê do que está acontecendo, não buscar o porquê, e pelo contrário, assim como os discípulos estavam no barco e veio aquela tempestade, nós estamos no barco chamado terra, nesse barco chamado mundo, em meio a uma tempestade, e nós como igreja, e nós como a posição do Senhor, estamos em Cristo Jesus, aqui para orar para que a tempestade cesse no tempo oportuno. Amém? Como eu falei desde o início, existem 3 lugares possíveis para nós que estamos vivos diante dessa pandemia. O lugar onde nós não estamos doentes. Nesse lugar onde nós não estamos doentes, nós vamos exercer a fé que Deus nos deu para não ficarmos doentes. E vamos basear a nossa fé nos Salmos 91. Se você quiser usar outro versículo também, você pode ficar muito livre. Mas eu decidi usar os Salmos 91 para basear a minha fé. E o Salmo 91 ele diz, no verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Deus meu, em quem confio, pois Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Na Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele fala que Deus te livrará. Deixa eu abrir aqui para ser Deus falando e não eu, a Bíblia falando e não eu. No Salmos 91, na nova versão internacional, desculpa não ter aberto antes, no verso 3 ele diz: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Aleluia. Eu vou repetir: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu bati aqui sem querer, consegui tirar. E 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá
como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos com pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões vorazes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem o que eu sou de Deus. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei longa vida e mostrarei que sou o seu Salvador. Você pode dar um glória a Deus diante disso tudo que a gente leu? Aleluia. Amados, se você não está doente, amado, fique nesse salmo. Coloque a sua fé nesse salmo, coloque a sua fé nesses versículos, porque você já fez do Senhor o seu Altíssimo, a sua proteção, você já é fiel a Ele. A nossa fidelidade em Deus faz com que se cumpra em nós as promessas dele. As promessas deles serão para aqueles que o buscam, serão para aqueles que são fiéis. A Bíblia fala que nenhum mal vai te suceder e praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Amados, continue nessa posição. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus diz que este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Não importa se a doença está chegando perto de você, se está perto dos seus parentes, se está chegando bem pertinho da sua casa, se tem algum parente seu, algum membro da sua família que já está doente, não importa, permaneça na palavra. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Nada de mal. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Aleluia. Fique nesse lugar, porque esse é o lugar de segurança. Não deixe medo entrar e não deixe sair da sua boca: se eu ficar doente, eu vou ficar doente, todo mundo. Que é uma grande interrogação para a medicina. Que os médicos, os próprios médicos estão com dificuldade de como tratar. E hoje eu estou conversando com uma especialista na área. Ela falou que é uma doença viral e não se trata o vírus, não se combate o vírus, se combate as doenças que vêm por causa do vírus. Então, se vai vir uma doença no pulmão, vai se tratar. Se vai vir uma doença no sangue, ou a falta de saturação, falta de oxigenação, vai ser tratado. Enfim, os médicos estão tratando os sintomas e cada pessoa vai apresentar o seu sintoma. Cada pessoa vai desenvolver conforme o seu corpo. Vão ter pessoas que não vão ter sintomas, vão ter pessoas que vão ter apenas uma gripe, e vão ter pessoas que terão coisas mais graves, amém? Mas eu quero dizer: pastor, eu sou cristão e a doença bateu na minha porta, ela entrou, por algum motivo. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para você: saia do lugar do porquê. Meu amado, não adianta você chegar no lugar e dizer assim: mas por que aconteceu isso? Por que está acontecendo comigo? Será que Deus não me ama mais? Será que a palavra de Deus não é a verdade? Sai desse lugar, amém? Todas as vezes que eu vou para um hospital, seja para tratar de mim, seja para tratar dos meus filhos, normalmente eu coloco a seguinte situação: Senhor, não era para eu estar aqui, mas se eu estou aqui, é uma oportunidade de pregar a Tua palavra e de abençoar vidas aqui dentro. E eu me torno um instrumento de Deus aonde eu estou, para evangelizar pessoas, para levar uma palavra de salvação, para levar uma palavra de cura. Então, amado, sai do lugar de questionar Deus. Nesse lugar, você vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não fique nesse lugar. Você tem que sair desse lugar e ir para um lugar onde a sua fé gere resultados. A fé que nós pregamos aqui no domingo passado, nós ministramos e falamos sobre uma fé operosa, ou seja, uma fé que dá resultados. Para que a sua fé se torne operosa, é necessário que, mesmo você tendo sintomas, mesmo você já sendo diagnosticado, você exerça a sua fé, seja aprovado na sua fé. Tiago, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, para que a provação gere perseverança. Pedro, ele escreve que, se for necessário, seremos contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro perecível,
louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu amo ministrar essas coisas porque é vacina para mim, porque é proteção para mim. Quando chega essas coisas, nós não podemos deixar que o diabo ganhe vantagem na nossa mente. O Salomão, ele diz: de tudo que tiveres que proteger, protege o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Protege o teu coração, protege a tua mente, continua confiando no Senhor. Deus vai operar um milagre na enfermidade. Amém? A gente não adianta questionar a Deus. Jesus, ele revelou o caráter de Deus, revelou a pessoa de Deus, revelou o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus, ele nos ama, ao ponto de Jesus Cristo morrer por nós, ir para aquela cruz. Ele não merecia ir para aquela cruz, ele não precisava ir para aquela cruz, mas ele decidiu ir para aquela cruz para trazer salvação para mim e para você. Então, amados, não questiona o caráter de Deus. Sai desse lugar do porquê. Não deixa Satanás colocar na sua mente situações, pensamentos. Não deixa ele colocar na sua mente coisas que vão questionar, que vão fazer você questionar o caráter de Deus. Mantenha o caráter de Deus íntegro dentro de você. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Saia do lugar do porquê, saia do lugar do meu Deus, socorro, por que está acontecendo isso comigo? Sai desse lugar e se enche da bondade de Deus, se enche do caráter de Deus. Deus é bom. Aleluia. Lembre-se, irmão, nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo onde Satanás, ele opera. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu gostei muito da comparação que ele fez. Quando tem uma enchente, amado, pode ter duas casas, uma casa de crente e uma casa do ímpio. A enchente vai levar as duas casas, porque vai tocar em todo mundo. Então pode acontecer de um cristão ficar doente? Pode. Nós não controlamos isso. Jó ficou doente e nós não controlamos isso. A única coisa é que se você está nessa posição de doença, chegou o momento de você exercer uma fé como as pessoas doentes exerceram a fé. Amém? E daqui a pouco a gente vai trabalhar isso. Daqui a pouco a gente vai tratar isso. Eu quero alimentar a sua fé para você sair nessa noite curado, livre dessa enfermidade, livre desse vírus, livre da pneumonia, livre da falta de oxigenação do seu sangue. Eu quero que você saia curado na ministração de hoje. Então saia do lugar de questionar o caráter de Deus e vá para um lugar para exercer fé. Amém? Glória a Deus. Mas antes de nós, vamos lá para João 14. Aleluia. Mas antes de nós falarmos sobre como proceder estando doente, aleluia. Pastor, não estou doente. Glória a Deus. E você não vai ficar. Salmos 91 que a gente acabou de ler. Pastor, eu estou doente. Então essa ministração é para você, amém? E se você não estiver doente, aprende para ministrar para quem está. Posso ouvir um aleluia aí do celular aí? Glória a Deus. Amém? Então tudo é importante. Diga, Deus é bom. Diga, Ele me ama. Glória a Deus. Eu falei João 15, não foi isso? Então eu errei, é 15. Abra em João 15, verso 7. Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Eu gosto muito, eu já ministrei, não aqui nessa igreja, mas em outro local, o se. O tema era o se. O se é maravilhoso, é uma condição. Ou seja, se você cumpre aquela condição, aquilo que está escrito se manifesta para a sua vida. Se você não cumpre aquela condição, não queira ou não tente imaginar que o que está escrito vai acontecer com você. Alô? Nós temos que entender que o se passa a responsabilidade para a gente. Eu vou repetir porque você gostou muito. Toda vez que aparece um se na Bíblia, isso está devolvendo para a gente a responsabilidade. E aqui ele fala, Jesus dizendo: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, o que eu preciso fazer, Senhor? Permaneça em mim, que a minha palavra permaneça em vós. Ou seja, se eu te chamei a santidade, ande em santidade. Se eu te chamei para você não ser maldizente, não fale mal de ninguém. Se eu te chamei para você não ser roubador, não engane, não minta na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Irmão, não minta na hora de fazer a declaração do imposto de renda.
Isso é para alcançar uns 3 ou 4 aí. Então, se você permanecer na palavra e a palavra permanecer em vós, você tem autoridade no reino do Espírito para pedir o que quiser e vos será feito. Vamos lá para Marcos capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. A transmissão está boa aí? Tudo ok? Vamos em frente. Marcos capítulo 11. Um versículo muito trabalhado nas igrejas Verbo da Vida. A partir do verso 20... Verso 21, né? Pedro vê que a figueira secou desde a raiz. E no verso 22 no verso 21 ele questiona a Deus. Ele diz assim: Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse, verso 22: tem fé em Deus, Pedro, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, creia que já recebeu, e assim será convosco. Olha o que Jesus está ensinando. Ele está ensinando a oração da fé. A oração da fé: você tem um monte, você tem uma circunstância, você tem uma doença, você dá ordem àquela doença: saia e lança-te no mar, ou seja, saia do meu corpo em nome de Jesus. Quando você dá essa ordem, crendo no seu coração, aquilo que você crê vai acontecer. Porque tudo que você pede em oração, creia que já recebeu, creia que já recebeu, creia que já recebeu, e assim será contigo. Então, se você está doente, você precisa fazer a oração da fé. Só que no meio do texto, Jesus foi para o verso 25, e é o verso 25 que é importantíssimo para você, meu irmão, se você está vivendo isso. Ele diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Alô? Ele está no mesmo contexto, ele está dando continuidade. Ele está dizendo: ei, se você tiver fé, você vai dizer ao monte: ergue-te e anda do mar. Mas Jesus está dizendo: se você tiver problema no seu coração contra alguém, se você precisa perdoar alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, se há algum problema, não vai funcionar para você, porque isso é um princípio. Alô? Então, se a gente mantiver o coração amargurado, se a gente mantiver o coração triste, se a gente mantiver o coração com peso de mágoa, de ódio, de rancor, não perdoando, não adianta fazer a oração da fé funcionar. Por quê? Porque isso é um princípio. Nós não temos autoridade no reino do Espírito para bloquear a ação de Satanás se nós estivermos em parceria com ele. Eu vou repetir para você ficar muito assim. Eu sei que você amou isso que eu falei. Presta atenção, irmão. Eu não posso ir contra Satanás se eu estou em parceria com ele, fazendo a mesma obra, as obras dele, as obras das trevas. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 1, Jesus diz: se você disser que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, você é mentiroso, e a verdade não está em você. Por quê? Porque a verdade não está em você. Porque Deus é luz, e nós temos que andar com Ele estando na luz. E quando você guarda no seu coração mágoa, guarda no seu coração tristeza, ódio ou qualquer rancor, você está bloqueando, impedindo que a sua oração funcione. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua: para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amados, é necessário uma liberação de perdão para que haja autoridade no reino do Espírito. Eu vou repetir: é necessário você estar com o coração limpo para que haja autoridade no reino do Espírito. Se não houver limpeza no seu coração, se você não houver pureza no seu coração, você perde a autoridade. Por isso que Salomão ele diz: guarda o teu coração. Por isso que nós temos que colocar o escudo da fé para impedir os dardos inflamados do maligno. Você precisa proteger o seu coração. Eu acompanhei uma senhora crente cristã que estava com câncer, só que ela não conseguia liberar perdão. Não funcionou a oração da fé com ela. Morreu daquele câncer. Então, amados, não adianta somente você ser religioso, não adianta você estar na igreja, você tem que estar com o coração limpo. O tempo agora é o tempo de perdão, é o tempo de você pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. É o tempo de pedir perdão para as pessoas que te fizeram mal, é o tempo de perdoar, é o tempo de fazer a diferença. Eu falei o contrário: é o tempo de perdoar as pessoas que te fizeram mal. Não guarde rancor, não importa quanto tempo faz. Tem gente que guarda rancor de 20, 30 anos para trás.
Amados, eu sei que a dor foi muito grande, eu sei que o trauma foi muito grande, mas você não pode querer que as coisas funcionem no reino do Espírito se você mantiver o seu coração amargurado. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, ele não merece, ele fez uma coisa errada. Jesus também não merecia ir para a cruz, e você pecou e ele foi por você. Entende logo isso, irmão. Estou falando isso com muito amor, com muito carinho no meu coração, porque eu quero que a fé funcione para você. Eu não posso ensinar a fé para você desconectando do amor, porque a fé opera pelo amor. O amor tem que estar em primeiro lugar. O amor é a chave de todas as coisas. Sem amor é impossível você ter uma vida com o Senhor. E nós precisamos entender que a fé funciona pelo amor. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos deixar que nada, simplesmente nada, entre no seu coração, nenhuma raiz de amargura. Isso é tão importante que até um pastor nosso, Cristiano Acovede, escreveu um livro sobre isso. Por quê? Porque você não pode deixar que raiz de amargura entre no seu coração e roube aquilo que Deus tem para você. Satanás é como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele quer deixar essa semente no seu coração, essa raiz no seu coração, para destruir aquilo que Deus tem para você. Amados, eu não estou dizendo que só existe doença se houver pecado, se houver alguma posição errada. Não, como eu disse, a inundação atinge todo mundo. Você pode ficar doente e você não ter nenhum problema de pecado na sua vida. E aí você vai exercer fé para a cura. Eu coloquei aqui como segundo ponto: se você que está doente, se apresente diante de Deus, irmão. Peça para Ele fazer uma tomografia computadorizada na sua alma. Fazer um check-up geral para ver aonde está o problema, se existe algum problema. E problema que eu digo é problema mesmo com o Senhor. Se você em alguma forma está negligenciando algum princípio, seja com a sua boca, seja através de algum sentimento, seja através de algum pensamento, que você possa se apresentar diante de Deus, não como culpado, mas se apresentar diante de Deus e falar assim: Senhor, se houver alguma coisa em mim que eu não conheça, algum pecado, que o Senhor possa me mostrar, porque eu quero estar diante de Ti completamente limpo, completamente curado. Ai daqueles que acham que são perfeitos. O próprio Paulo, já ancião, ele diz: eu não digo que sou perfeito. E lá em 1 João, no capítulo 1, diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Jesus mentiroso. Amado, se apresente diante de Deus humilde. Se você está doente, se apresente diante de Deus humilde. Senhor, se eu tenho algum problema no meu coração, se existe alguma coisa que eu precise mudar, que essa doença venha, para que eu possa parar um pouco e ouvir a sua voz. Aleluia. Amados, eu quero te mostrar aqui uma passagem bíblica que mostra que doença pode ser sim consequência de pecado. Vai lá para... Aleluia. Glória a Deus. Tem um branco agora aqui. Vai vir. Aleluia. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Aqui Paulo está falando da Santa Ceia. A gente costuma a ler aqui do verso 23 até o verso 26. A gente costuma só ler do 23 ao 26 no momento da celebração. Só que tem o 27. E hoje eu vou ler o 27. Você vai me amar, senão você não vai para o céu. Verso 27 de 1 Coríntios 11 diz o seguinte: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? No contexto ele está falando que não havia ordem. As pessoas se embriagavam, as pessoas comiam demais, eram glutões, de forma indigna. Mas aqui é um princípio. Eu não posso estar no meio da igreja com as minhas mãos levantadas, louvando ao Senhor e adulterando na segunda. Amados, isso é trazer juízo para si. Isso é trazer condenação para si mesmo. E você precisa entender isso. Tem muita gente zombando de Deus. Infelizmente, muitas pessoas quebram princípios na área sexual, quebram princípios na área da fala, da mentira, da hipocrisia, e acham que não vai vir juízo. Vem juízo, irmão.
Eu não estou dizendo que a sua doença é juízo, me entenda pelo amor de Deus. Não é isso. O que eu estou querendo é que você se apresente diante de Deus, humilde. E se o Espírito Santo mostrar coisas na sua vida que você precisa mudar, se arrependa. É isso que eu estou falando. Mas eu quero provar para você que doença pode ser relacionada sim com com quebra de princípio. Olha o que diz aqui: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, verso 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o que diz o verso 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou seja, os que morrem antes do tempo. Isso é muito sério, irmão. Eu não estou querendo levar condenação para você, pelo amor de Deus, eu amo você, mas eu preciso mostrar para você que a doença pode ser sim sintoma ou consequência de quebra de princípio. Pode ser, a Bíblia mostra isso. Quando se quebra um princípio de forma deliberada, você abre a brecha para que Satanás entre. E nós precisamos entender isso. Por isso que eu digo, sai do lugar primeiro ponto que eu falei, sai do lugar do porquê, sai do lugar na dúvida com relação ao caráter de Deus. Segundo ponto, se apresente diante de Deus humilde. Jesus, ele falou daquele fariseu e falou daquele publicano. O fariseu chegou assim diante de Deus justificado. Eu oro eu faço orações 3 vezes ao dia, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele se colocou como justo diante de Deus. Mas aquele fariseu foi humilde. E nós precisamos entrar na presença de Deus com humildade. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurado aqueles que se humilham diante do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Não chegue, pelo amor de Deus, na presença de Deus exaltado. Por mais que você conheça a palavra, por mais que você tenha se tornado justo, por mais que você entenda o sacrifício na cruz, a justiça de Deus, por mais que você já tenha feito rema, mas não chegue diante de Deus se achando, amado, pelo amor de Deus. E também não chegue condenado, mas chegue diante de Deus sincero: Pai, se tiver alguma coisa que eu ainda não estou vendo, que o Senhor me mostre. Pelo amor de Deus, faça isso. Seja humilde. Deus está restaurando o temor do Senhor nesse tempo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas também você não pode confrontar a Deus. Você não pode, estando errado, achando que dá certo, e chegar diante de Deus peitando o Senhor. Vai tomar um contravapor que você nunca mais vai se aprumar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E aquilo que o homem faz, mesmo que faça enganado, vai sofrer consequências. Amados, você acha que espíritos de engano vão dizer para você que você está errado? Não. O espírito de engano vai transformar algo ruim em coisa boa, e vai transformar a coisa boa em algo ruim. E aí o profeta diz: ai daqueles que transformam bem em mal e mal em bem. Ai daqueles. A Bíblia é cheia de ais, irmão. Então eu peço que você chegue humilde diante do Senhor. Você que está, mesmo que não esteja doente, também chegue humilde em suas orações. Existe o tempo da confissão da fé. Existe o espírito da fé, que quando você está inspirado por ele, você fala e a coisa acontece. Milagres maravilhosos já aconteceu comigo e vão continuar acontecendo. Mas chegue humilde diante do Senhor, não se condenando, mas deixando que o Senhor passe o scanner dele, que o Senhor possa verdadeiramente nos mostrar quem nós somos por dentro. Aleluia. Caso você chegue diante do Senhor humilde, e Deus ele revele algo para você, ele não quer lhe condenar, ele está lembrando que existe um advogado, existe o sangue de Jesus que pagou o preço por esse pecado também. Amém, amados? Lá em 1 João, no capítulo 1, vai lá se você quiser, no verso 9. Você pode dizer assim: Deus é bom, Ele me ama. Só uma pessoa que vai para o céu aqui que está comigo, o resto está tudo lá diante de Deus. Está dentro da tomografia computadorizada ainda, não pode falar nada, né? Então, irmão, glória a Deus. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos.
Alô? Alô? Aí a verdade não está em nós. Ninguém de nós é perfeito, irmão. Nós não somos mais escravos do pecado, mas não somos perfeitos. E às vezes a nossa insensatez, a nossa teimosia pode atrair coisas, consequências. Existe um limite. Eu não sei pregar sobre isso não, mas em algum lugar da Bíblia fala sobre a taça dos pecados, a quantidade de pecado. Tem um limite. E tem um momento que chega um limite. E chega nesse limite. E quando esse limite chega, vem juízo. Eu não entendo qual é esse limite e por que pessoas parecem ser mais rápidas e outras mais demoradas. Não importa isso. O que importa é que você precisa se apresentar diante de Deus humilde. No verso 9. E aí você se apresenta diante de Deus. Senhor, no meu coração está tranquilo, mas eu sei que eu posso estar errado em alguma área. Passa mesmo o seu scanner, passa mesmo. Aquilo me mostra se eu tiver algum pecado encoberto, ou se eu fui enganado por algum espírito enganador, e eu acho que estou certo. E chega diante de Deus. Se o Espírito Santo te revelar, o que você vai fazer? Confessa esse pecado para o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você chega humilde diante do Senhor, mesmo sem saber, e Deus Ele revela pelo Espírito, Ele não está te revelando para condenar, Ele está te revelando para você se confessar esse pecado e dizer assim: Senhor, me ajude, ao Espírito Santo, eu quero me livrar disso, me perdoe por não ter ouvido a sua voz, me perdoe por não ter seguido a tua palavra, e vamos em frente. Amados, é tão sutil que eu estava em Resende ministrando uma vez a palavra e ministrando sobre verdade e mentira. No final do culto, uma irmã crente, desde pequenininho, chegou para mim e falou assim: mas pastor, o senhor falou sobre verdade e mentira, mas uma mentirinha só não tem problema não, né? Aí eu perguntei para ela: olha, para você ter ideia a sutileza de Satanás, de espírito de engano. Ela achava que uma mentirinha não faria mal a ninguém, porque isso é o que Satanás fala. Satanás lança essa cultura: uma mentirinha só não é problema. Se for machucar, a verdade dói. Aí você encobre, você omite, você mente para proteger. Sai desse lugar, irmão. A Bíblia, eu perguntei para ela: quem é o pai da mentira? Aí ela falou: o diabo. Então toda vez que você mente, você se faz filha dele. E ela se arrependeu. Mas entenda, crente há milhões de anos, só que não entendia isso. Às vezes é necessário ouvir essas coisas para você fazer essa autoanálise, para você se analisar e deixar que o Espírito Santo mostre para você alguma coisa, amado. Tem pessoas que estão doentes porque não se arrependem, por falta de perdão, como eu já falei, porque mentem, porque fazem coisas erradas, porque não se ajuntam, porque não promovem a unidade, porque falam o que não devem. E quando o juízo chega, aquela pessoa fica questionando a Deus: mas por que eu não estou sendo curado? Não está sendo curado porque você não se arrepende. Eu preciso pregar isso, amado. Mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que a doença que você está é porque você pecou, mas pode ser que seja. Alô? Se apresentou humilde diante do Senhor, veio a revelação daquele pecado. Se arrependa, chore, peça perdão ao Senhor. E no verso 9 diz que ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os seus pecados. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu estou doente, ouvi essa palavra, fui humilde diante do Senhor, e não, o Espírito Santo não revelou nada. Eu estou em paz, meu coração não me condena. Glória a Deus, vai para o lugar da fé. Depois que você se apresenta diante de Deus, se consagra diante de Deus, aí você vai para o lugar da fé. Aí você vai para o lugar aonde você pode confessar, aonde você pode dizer para o monte: ergue-te e lança no mar. E aí o que você disse crendo vai acontecer. Você está conseguindo entender isso? Então eu não estou negligenciando. Nós temos a autoridade do reino do Espírito, mas nós precisamos estar na posição correta. Não adianta eu ter a carteirinha de cristão, não adianta eu conhecer um pouco a Bíblia, eu me vestir como crente, falar o crentez, mas o meu coração por algum motivo está em desacordo com a palavra. Não, a palavra é o nosso manual de fé. A palavra é o nosso manual onde nós devemos nos apegar 100% e andar segundo ele. Se permanecerdes das minhas palavras, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes,
pedireis o que quiserdes, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você terá autoridade para dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, vai acontecer o que você está dizendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu queria falar agora sobre o lugar da fé. Então, você já se apresentou humilde diante do Senhor, amém, glória a Deus por isso. Você se apresentou humilde diante dele. Você já, se o Espírito Santo, ele já tocou, mostrou alguma falha, algum problema para ser corrigido, você se arrependeu, já tomou providência para corrigir, você recebe autoridade para entrar no reino do Espírito e operar com poder. Se você se apresentou diante de Deus, nada veio no seu coração, você vai para o lugar da fé agora, mas não vá para o lugar da fé antes de passar pelo scanner do Senhor, antes de se apresentar humilde. Eu estou tentando ensinar para você um princípio, mano. Por quê? Porque você pode achar que é a última Coca-Cola no deserto, achar que está certo em um conceito, e não está. Alô? Maturidade, como eu já preguei aqui, maturidade requer arrependimento. Você não cresce se você continuar pensando da mesma forma que você pensava antes. É fácil entender isso. Se você é uma criança, e aí você é como adolescente, mas pensa como criança, você pode até ter o corpo de adolescente, mas você tem a mente de criança. Agora, se você é um adolescente e pensa como adolescente, então você deixou de ser criança. Se você passa a ser jovem, adulto, e continua pensando como adolescente, você pode ter na carteira lá 18 anos, 19 anos, mas a sua mente é de adolescente. Agora, quando você se torna um adulto, senhor da sua própria vida, e pensa como um adulto, aí você se tornou adulto. Espiritualmente é a mesma forma. Nós não vamos evoluir 10 anos e continuando com as mesmas obras. Nós temos que mudar a forma de pensar, renovando a nossa mente e nos enquadrando naquilo que o Senhor deseja para nós. Você está aí, amado irmão? Glória a Deus. Mas vamos lá. Você está doente. Estou doente, pastor. A doença chegou no meu coração. Sai do lugar do porquê, não deixa medo entrar, não duvida do caráter de Deus, se apresenta humilde diante do Senhor. Senhor, se tiver alguma coisa que o Senhor queira limpar em mim, me limpe espiritualmente primeiro, porque eu sei que se eu estiver limpo espiritualmente, eu vou ter autoridade para ser limpo naturalmente. Alô? Você se apresentou diante de Deus com sinceridade no coração, o Espírito Santo não revelou nada, então você está limpo diante de Deus. Você vai para o lugar agora da autoridade. Existe um princípio, eu quero usar aqui a mulher de fluxo de sangue, que a experiência dela, você pode utilizar como um exemplo para você. Amém? Então, Marcos capítulo 5, verso 25. Então eu quero que você, vamos tentar, eu quero que você se identifique com essa mulher de fluxo de sangue nessa noite. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então vamos lá. Então era uma mulher que tinha uma doença, tinha um vírus nela, tinha um desgraçado de um demônio nela, que fazia com que ela tivesse hemorragia. Então ela estava doente, 12 anos, ia para os médicos e nada ajudava, pelo contrário, ficou pobre, gastou tudo o que tinha, perdeu todo o seu patrimônio e não conseguiu a cura. Porém, olha o verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes. Primeiro, ouvindo, lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Se você está doente, você precisa gerar fé para ser curada. Como? Testemunho. Vai ler a Bíblia, vê os testemunhos de cura. Vai para a internet, vê os testemunhos de cura. Tem testemunhos poderosos, irmão, de pessoas já desenganadas pelos médicos, que foram curadas sobrenaturalmente pelo poder de Deus. E a mesma forma que Deus cooperou com essa mulher, vai operar na sua vida também. Mas você precisa gerar fé dentro de você. Se você continuar assistindo televisão, vendo lá, as mortes em Recife estão mais de 400 por dia, morreu não sei quanto, a curva vai aumentar, está um descontrole.
controle, não sei o que, não sei o que. Você não vai ter fé para ser curado. Você agora precisa entrar num ambiente de fé. E eu aconselho a quem está com pessoas doentes em casa, desliga desculpa a expressão, desliga a porcaria dessa televisão e bota ministrações sobre fé, bota testemunhos, bota palavras que vai gerar fé para que o doente seja curado. Por quê? Porque isso é um princípio. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você está precisando de cura, se encha de coisas sobre cura, leia sobre cura, medite sobre cura, assista ministrações sobre cura, sobre fé, para que você possa gerar a mesma fé que foi gerado com essa mulher. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus e ela decidiu crer. Por quê? Olha que coisa interessante no verso 28. Porque dizia: a fé tem uma voz, eu criei, por isso falei. Se você disser ao monte, crendo no seu coração, sem duvidar, vai acontecer. Ou seja, ela abria a boca e dizia algo. O que ela dizia? Se eu apenas tocar a veste, serei curada. Se eu apenas tocar a veste, serei curada. Ela determinou através da fé, a fé que saiu da sua boca, da palavra que saiu da sua boca, como seria a cura dela. Você não está aqui não, irmão, você foi passear. Não é possível. Ela determinou pela fé como seria a cura dela. Se você continuar dizendo que vai morrer, se prepara, já pede para a família já comprar o colchão. Você vai morrer. Agora, se você disser: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor na minha vida, você está atraindo o favor de Deus para a sua vida. Fale aquilo o que você crê e não o que você vê. Aleluia. Vamos continuar aqui, amado. E ela disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Só para você entender, Jesus estava indo para salvar a filha de Jairo, uma multidão. Ele não estava indo para curar a mulher de fluxo de sangue, ele estava indo para levar cura e ressurreição para a filha de Jairo. Porém, uma mulher toca ele por trás. A mulher que tocou crendo foi curada. E Jesus, ele se vira no verso 30 e pergunta: quem me tocou? Vamos ler isso, verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, dunamis, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Alô? Meu amado, naquela época eles usavam roupas, o homem usava vestido, né? Não tinha calça na época, não era assim? Então provavelmente ela não tocou em Jesus, tocou só nas vestes. E se ela tocou só nas vestes, provavelmente Jesus não sentiu o toque. Só que ela tocou nas vestes do Senhor e dele saiu o poder. Quando ele sentiu o poder, ele virou: quem me tocou? Por quê? Porque a fé dela é que extraiu a cura, que extraiu a unção que ela necessitava para ser curada. Foi a fé dela que acionou o poder. Vai ser a tua fé que vai te curar. Várias ministrações, várias curas relatadas na Bíblia, Jesus diz: seja feito conforme a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E vai ser a tua fé que vai te curar, meu irmão. Vai ser a tua fé que vai te curar. Aleluia, glória a Deus. A situação era tão estranha para os discípulos, que os discípulos viraram para Jesus e perguntaram: tem uma multidão te tocando e tu pergunta: quem me tocou? Só que aquela multidão estava apertando, estava tocando naturalmente. Aquela mulher tocou com fé. Aleluia. Aquela mulher tocou com fé. Aquela mulher tocou com fé. Aquela mulher tocou com fé. Aleluia. Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aleluia. E ele te disse: filha, a tua fé te salvou. A palavra aqui no grego é sozo, cura, libertação, salvação, uma vida diferenciada, livre do seu flagelo, livre da doença, livre da pobreza, livre da miséria, livre da maldição. Que essa mesma palavra, sozo, salvação, possa fluir por esse microfone, entrar na sua casa e tocar a sua vida que tem fé. Aleluia, glória a Deus. Amado, se você está no lugar correto,
Se você não está fazendo coisas erradas, que você tem consciência disso, vai para o lugar da autoridade. E aí no lugar da autoridade, você chama à existência a sua cura. Pegue no reino do Espírito a sua cura. Transforme aquilo em algo real na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo nessa noite, amado, ele está convidando você, antes de qualquer coisa, antes de você operar em fé, se humilhar diante do Senhor. E é isso que eu quero convidar você para se humilhar diante do Senhor nesse momento. A gente faz isso antes da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, chegue humilde pelo amor de Deus. Eu sei que você já é doutor em divindade. Eu sei que você já estudou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem vários diplomas na sua parede. Mas Deus não se impressiona com diploma. Deus se impressiona com caráter. Deus se impressiona com resposta. Como você tem respondido quando você é confrontado? Como você tem respondido quando alguém pisa no seu calo? Quando alguém lhe ofende? Quando alguém fala mal de você? Aleluia. Como você tem respondido? O que você tem falado dessas pessoas que você não gosta? O que tem saído da sua boca nos bastidores? O que você tem visto nas redes sociais? Quando só está você, quando você está sozinho? O que você tem alimentado no seu espírito? Aleluia. Esse é o momento de ficar diante de Deus. Bota alguma coisa aí para fazer barulho aí. Dedilhe alguma coisa aí. O que você tem feito? Amado, eu não estou aqui para lhe condenar, e nem Deus também lhe condena. Deus é tão bom que Ele já resolveu o problema do pecado em Cristo. Mas chega humilde diante do Senhor. Tem gente que é tão insensata que o mundo está desmoronando e ele continua agindo em fé. Vai funcionar para você não, irmão. Infelizmente. Porque você não se ajusta. A soberba precede a queda. O orgulho precede a queda. Os exaltados serão humilhados. É assim que funciona, mano. E o tempo agora não é tempo de se exaltar, não. É tempo de se humilhar. Chegar diante de Deus com o coração aberto para ouvir mesmo um diagnóstico dos céus. Onde está seu coração? Onde está seu coração? Existe muito espírito de engano. A igreja dividida que nós estamos vivendo é resultado de espíritos de engano. A história conduziu a igreja a sair de uma unidade falsa, forçada através da Inquisição, através de crucificação de pessoas, de tortura de pessoas. Estava errada, era uma unidade falsa. Mas agora também está errado, porque está totalmente desunido. É o tempo de nos unirmos. E a gente só pode se unir quando a gente entender que a gente está errado em certas áreas das nossas vidas. O tempo é de humilhação mesmo. A praga está aí. Pessoas estão morrendo. Pessoas dentro da igreja estão doentes. E nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aleluia. Nos humilhar diante dele, pedindo mesmo que se passe um scanner do Senhor nesse tempo e num diagnóstico mostre quem nós somos para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Eu quero te dar um tempo mesmo para você conversar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Converse com Ele, irmão.
Mateus capítulo 5. Aleluia. Nos perdoa, Senhor. Estamos longe ainda daquilo que o Senhor deseja para nós. Mateus 5, verso 5 diz assim: felizes as pessoas humildes, nova tradução na linguagem de hoje, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Felizes as pessoas que têm misericórdia, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Aleluia. Quero orar por você nesse momento. Glória a Deus. Em Mateus no capítulo 8,
Aleluia. No verso 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião. Continua. Implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu sei que tem pessoas nesse momento, por causa do coronavírus, que estão em casa, paralisados pela doença, sofrendo terrivelmente. E Jesus disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Uma só palavra pode curar você. Jesus se admirou da fé e disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura nesse momento para esse meu irmão quebrantado de coração, que está doente, acamado, paralisado por essa enfermidade e sofrendo muito. Em nome de Jesus, que a cura seja liberada sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor.